colocar para gravar. Ó, hoje eu não esqueci nenhuma aula. Hoje 100% de aproveitamento gravando as aulas. Aí sim. E vou assistir esse Flow depois também. Você viu, Bia? Ó, hoje eu tô ágil aqui, com mentalidade rápida. Mas vamos que vamos então, galerinha. Então, continuando o que a gente estava falando sobre a Ásia, né? Só para você se situar, tá, Rodrigo? Hoje a gente já teve a primeira aula, né, das 8, então a gente já estava meio que na metade do conteúdo, assim, vamos dizer assim, né? E então a gente estava falando sobre a Índia, né, gente? Comentei então um pouquinho com vocês da questão da independência da Índia, como aconteceu, mas especialmente da malandragem que a Inglaterra teve no sentido de remodelação de fronteiras aí. Isso causou uma série de conflitos na época e causa até hoje, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre. Além disso, galera, outras coisas sociais da Índia. A Índia, gente, tem aquele chamado sistema de castas, né? Que ele vem muito tradicional da cultura da religião hindu, né? Qual que seria a ideia do sistema de castas? Dentre toda o politeísmo hindu, né, os muitos deuses que eles creem, um deus é o deus Brahma, né, e que eles acreditariam que todos os hindus descendem de partes do corpo do corpo da divindade, do deus Brahma. E enquanto alguns descenderiam das partes superiores, das partes mais nobres, então os braços, a cabeça e tal, outros descenderiam das partes baixas, do pé, da perna, ou até abaixo do Brahma mesmo, nem descenderiam deles de fato. Basicamente, então, galera, na real, as castas são sistemas sociais, são classificações sociais, né? Então, o que seria uma casta, né? Seria uma categoria mesmo, de fato. Que você nasce como alguma categoria, desde o mais nobre até o excluído, intocável, e isso aprofunda as desigualdades indianas. Vamos pensar que a Índia, como todo país subdesenvolvido, tem aquela categoria de desigualdade. A minoria rica, uma grande maioria pobre, com acessos mais precários aí. E essa questão do sistema de castas, galera, aumenta isso. Porque algumas classes vistas como mais baixas, o governo ele vai olhar menos para elas, as classes mais ricas, a imprensa. Tipo, teve um assassinato? Teve. Mas com quem foi? Com qual casta? Hoje em dia isso já não é mais oficial. Antigamente tinha até na legislação indiana, hoje em dia já não tem mais. Mas essa história, essa cultura, esse passado continua. E é muito mais forte com a classe dos chamados Dalits, que são os conhecidos como intocáveis. São párias sociais, ou seja, eles não fazem parte da sociedade mesmo de fato. Durante muito tempo, um Dalit ele não poderia nem ter relações comerciais com outras classes sociais, tudo bem? Então eles são vistos como excluídos mesmo de fato. Exatamente, não é uma questão de até de nem tocar mesmo, não dirigir a palavra. Foi muito forte, mas até hoje continua um pouco. Então eu trouxe uma foto aí, galera. A Índia é um país com taxas de saneamento básico extremamente baixas mesmo. Então a gente está falando de centenas de milhões de pessoas do mundo que não têm acesso aí a um sistema de esgoto bem legal. Então uma profissão dos Dalits aí é a de limpar com essas técnicas muito higiênicas, né? Os sistemas de esgoto, literalmente na baldada mesmo, tá? Chamando de esgoto para não falar de outra coisa mais pesada, né? Outras impurezas aí. Então, gente, além de todas as questões de desigualdade de um país subdesenvolvido, como é o caso da Índia, o subdesenvolvido industrializado, né? Nós temos aí as castas que, por mais que não seja algo atual em termos de legislação, ainda é presente na sociedade indiana, especialmente para os praticantes do hinduísmo, que a Índia tem uma grande pluralidade de religiões. Tem muitos muçulmanos, tem muitos católicos. E é aquela coisa, né? Se a gente falar, apenas 8% da Índia, sei lá, é católica. Mas 8% de 1 bilhão e 300 milhões, gente, é uns cento e tantos milhões de habitantes. É muita coisa, tá ligado? E justamente porque a Índia passou por um processo de explosão demográfica. Aí a gente relembra nossas aulas de população para lembrar aquele gráfico de transição demográfica, lembra? A segunda para a terceira fase aí, quando a mortalidade cai muito, mas a natalidade continua alta. A Índia, galera, ainda passa pela explosão demográfica. A Índia ainda tem muita gente nascendo. E, consequentemente, sendo um país desigual, sendo um país que foi explorado pela Inglaterra, sendo um país com sistema de castas e tal, a falta de recursos na Índia é muito forte. É um país ainda que sofre muito com questões de pobreza,
de falta de alimentos, e eles tentaram aplicar a chamada Revolução Verde. Sobre ela a gente ainda não viu esse ano, a gente ainda vai ver em agricultura, a gente viu ano passado, né? Só lembrar bem rapidinho que foi aquele processo de melhorar a produtividade do campo através de práticas modernas do campo, né? Práticas agrícolas modernas, tratores, agrotóxicos, transgênicos, que foi um fracasso gigantesco. Não só na Índia, como no mundo inteiro, mas na Índia, galera, especificamente, causou aí a morte de milhares de camponeses que ficaram endividados por esse processo e não resolveu a fome na Índia. A gente tem que lembrar das aulas lá também de população e quando a gente fala de agricultura depois também, que o problema não é a produção, é a distribuição de alimentos. Tudo bem? Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o caso da Índia, nessa configuração que fala bastante, não só sobre a Índia, mas bastante dela, eu recomendo um documentário chamado O Mundo Segundo a Monsanto, que era a maior produtora de agrotóxicos do mundo, porque ela foi comprada pela Bayer e o nome Monsanto já não existe mais. Sendo bem sincero, galera, é um documentário meio paradão, tá ligado? Então assiste quando tiver mais de boa aí, assiste quando tiver um tempo. Assiste primeiro o Parasita, quem não viu aí, para depois assistir esse documentário, mas ele é muito interessante, ele é muito impactante. Então, né, gente, a Índia, como todo país desigual, como todo país subdesenvolvido, tem uma desigualdade muito forte, como é o caso do Brasil, claro, mas essa questão cultural, social, religiosa, pega mais forte na Índia também. Ano passado a gente viu algumas fotos desse projeto, galera, colocando aí o nominho, coloquei em cima do rio, para dar para ver, tá? Mas esse projeto chama Unequal Scenes, cenas desiguais, ó, tá vendo em inglês? Silvia estaria orgulhosa de mim agora. É um fotógrafo que registra a desigualdade social vista de cima, através de drones. Tem algumas cidades do mundo, quem quiser, só jogar isso no Google, vocês vão ser direcionados para o site para ver algumas fotos nesse sentido que são bem impactantes aí. Então a Índia tem isso muito forte, aliado à sua enorme população, aliado às castas. Então é um desafio muito grande, que é o que a gente observa, né, da Índia hoje, né? A Índia, galera, ela é uma potência econômica. Ela teve um crescimento econômico recente muito forte, desde os anos 80, 90 para frente. Hoje, galera, a Índia está entre as 8 maiores economias do mundo, já passou o Brasil, e estima-se que nos próximos anos ela vai passar aí o Reino Unido e a França, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, do Japão, da China e da Alemanha, sendo então a 5ª maior economia mundial. É muita coisa, galera. É realmente aí um impacto muito grande. No que ela se apoia para ter esse crescimento econômico? Primeiro, a Índia, galera, tem até que um sistema educacional razoável aí, em termos especialmente de ensino superior. A Índia tem universidades aí de qualidade. Então, ela tem uma mão de obra que é barata, típica de quase todos os países asiáticos, né? Só que relativamente qualificada. E com uma vantagem muito grande. Como eles foram colonizados pela Inglaterra, eles falam muito o inglês. Eles já têm o inglês como segunda língua ou como primeira língua até em muitos casos. Então isso ajuda muito a, por exemplo, serviços terceirizados, né? Os call centers, por exemplo, né? Então é muito mais barato você ter então um atendente. O que hoje no Brasil é a TIM, a Vivo, a Telefônica, o Itaú que fica ligando para a gente o dia inteiro. Lá nos Estados Unidos, lá na Europa, é alguém lá na Índia que faz esse serviço e liga lá pro cara nos Estados Unidos. É uma expressão da globalização, poder isso, né? Mas é graças ao fato do cara falar inglês. Exato, Bia. E aí eles têm realmente uma produção tecnológica de pesquisas muito fortes, né? Então eles têm os chamados tecnopolos, né? Lembra que é aquela união da universidade com empresas privadas. Então a Índia é um país que investe bastante em pesquisa, tem bastante produção de remédios lá na Índia, tem aí alguns softwares sendo produzidos e também tecnologias muitas vezes baratas. Pensando que a Índia tem uma população muito grande, com um poder aquisitivo baixo, eles pensam aí em produzir, por exemplo, carros baratos para ter acesso a esse mercado consumidor grande, né? Não adianta produzir um carro caro que ninguém vai comprar, ou poucos vão comprar. Vamos fazer o carro mais barato do mundo que tem na Índia, que uma galera vai consumir. Então eles aproveitam esse potencial que é a sua população, né? Por isso também, claro, recebem transnacionais,
aquele pacote padrão dos países asiáticos aí, de maneira geral, que vocês podem observar um pouquinho naquele filme que ficou famosinho, Quem Quer Ser um Milionário. Não sei se vocês assistiram. É um filme bom. Eu gosto, mas também não é o mais excelente da história aí, mas é um filme legal. Ganhou Oscar um tempo atrás, tal. Quem Quer Ser um Milionário. Fala um pouquinho dessa realidade indiana também. Fica aí a sugestão para vocês. Só que, galera, a Índia, assim como todo país asiático, se a gente parar para pensar, né, ele ilustra muito o que a gente falou na primeira aula de hoje. A diferença entre o crescimento econômico e o desenvolvimento social. Aquele clássico que eu falo para vocês sempre, né? Então, a gente não pode, galera, esquecer a potencialidade econômica da Ásia. Realmente pensou em economia hoje no mundo, galera? Pensou na Ásia. Você tem aí China, Índia, Japão, tigres asiáticos, um mercado consumidor cada vez maior, né? Porque não só a população aumenta, mas como a capacidade de compra. Você tem aí mercados muito interessantes, você tem produção de commodities transnacionais, bolsas de valores. Então não dá para esquecer a Ásia em termos econômicos. Só que em sociais, aí o bagulho pega mais. É o caso da Índia. Vai ser a quinta maior economia do mundo, mas em DH, galera, tá lá para cento e tantos. Ainda é um país que tem muitas barreiras a se superar para ser de fato uma potência econômica. A gente viu um pouquinho sobre isso quando a gente falou de BRICS. Lembra? São países que têm uma potencialidade econômica muito grande, mas em termos sociais ainda assim é bem atrasado de fato. Então, as clássicas desigualdades, que não vêm só das castas, mas que vêm aí da própria estrutura social do país, ainda depende muito de tecnologias externas para ter um desenvolvimento maior. E a Índia atravessa uma coisa que a gente falou em migrações, que é muito forte para eles também, né? Aquela fuga de cérebros. Ou seja, é um país que tem bastante pesquisa, que tem bastante tecnologia, que tem bastante universidade. Só que aí o indiano, ele escolhe, então, fazer sua pesquisa nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, que ele vai ter um salário maior, ele vai ter muito menos problemas no dia a dia, a sua pesquisa vai ter um financiamento da hora, como acontece com o Brasil, como a gente já conversou, né, gente? A Índia sofre ainda mais com relação a isso. E, para piorar um pouco, ela tem aí conflitos que eu já vou explicar um pouquinho mais aí para vocês. Só passar algumas imagens aí. Então, a Índia, galera, por um lado, ela tem todo um dinamismo, um crescimento econômico e tal, né? Tem cidades como essa aqui, que é Bangalore, que é conhecida como Vale do Silício Indiano, com produção tecnológica, com serviços de call center, que dão a cara a essa nova Índia, vamos dizer assim, né? Essa união do milenar, do histórico, do tradicional com o novo, só que tem uma série de problemas, como as castas, como as desigualdades, como a falta de saneamento básico, a falta de direitos das mulheres ainda é muito forte na Índia, tudo bem? Infelizmente, muitos casos de violência contra a mulher, né? Ah, ainda tem muita coisa a se evoluir, e um dos principais problemas é a relação com seus vizinhos. Historicamente, quem que é o rival da Índia é o Paquistão, por causa lá daquelas fronteiras que a gente falou, desde a independência dos dois países em relação à Inglaterra. Então, os dois são rivais históricos aí. E eles disputam especialmente essa região aqui da Caxemira, que é uma parte, a maior é da Índia, e uma menor parte é do Paquistão. A Caxemira, galera, tem maioria muçulmana. Então, o Paquistão fala o quê? Opa, traz para nós aí. O ão, né, gente? Lembrando aí que países que terminam em ão quer dizer países cuja maioria da população é crente em Alá, segue o islamismo. Então, Afeganistão, Azerbaijão, Paquistão, Cazaquistão, esses monte de ão, a religião predominante é o islamismo, tanto é que a bandeira do Paquistão tem o símbolo islâmico. Já a Índia é um país de maioria hindu, e a Caxemira, então, se sente meio fora da água na Índia. Tem uma grande parte que quer ser anexada pelo Paquistão, quer fazer parte do Paquistão, só que a Índia, óbvio, não deixa, né? Excelente pergunta, hein, Rodrigues? Olha, se a grande população da Índia é um problema ou é uma consequência de todos esses problemas? Eu vou dizer que é os dois. Então, assim, quando a gente estuda a população, a gente vê que o que leva a nascer muita gente e ter esse crescimento populacional elevado é justamente a pobreza. Então, se a gente encarar, né, que a pobreza leva
a ter muitas pessoas, a população é uma consequência. Só que se a gente encarar para a Índia hoje, o que ela precisa fazer para resolver é resolver a população. Então, ao mesmo tempo que ela é uma consequência, ela é um problema. Eu encararia dessas duas maneiras, mas a gente tem que encarar assim que o grande subdesenvolvimento, a falta de acesso à saúde, à educação, a meios contraceptivos, a falta de direito das mulheres, a alta taxa de ruralização do país, a maior parte da Índia ainda mora no campo, tudo isso contribui para um crescimento populacional grande, que aí se torna um problema, como está acontecendo com os países africanos agora. Beleza? Então é uma reflexão fundamental, muito da hora essa pergunta. Eu encararia com as duas maneiras aí. Não sei se eu expliquei bem, não sei se ficou meio mais confuso ainda. Tá tudo ligado, exatamente. Diria que é uma relação dialética até. A população é uma consequência dos problemas, mas ela acaba sendo um outro problema a mais. Né? Como lidar com esse 1 bilhão e 300 milhões, quase 400 milhões, né? Que nesse território não tão grande assim. Nasce por dia na Índia, gente, mais ou menos umas 30 mil pessoas. Ou seja, é uma Santa Gertrudes a mais por dia no país. É muita gente mesmo, mesmo. E aí, galera, qual que é o problema desse conflito entre Paquistão e Índia? Os dois têm armas nucleares e os dois são rivais históricos. Então é comum você ver demonstrações de força dos dois lados e tal. E a Índia, tradicionalmente, é uma aliada da Rússia, desde a época da Guerra Fria, e o Paquistão, dos Estados Unidos. Como todo lugar do mundo, a gente vê que tem um de um lado, o outro do outro. Então, com tecnologia de cada lado, eles desenvolveram armas nucleares. Eles não fazem parte daquele tratado que fala que não vai fazer mais arma nuclear. Pelo contrário, eles ameaçam jogar arma um no outro. É um conflito local? É. Mas você imagina, galera, o estrago que uma arma nuclear não faz nessa região conhecida como formigueiro humano mundial, né? O Paquistão, gente, é aquele país que recentemente passou o Brasil em população. Ele tem uns 220 milhões de pessoas nesse território do tamanho do estado de São Paulo. É muita gente também. Então, uma bombazinha que fosse, gente, já ia matar uma galera. Quem dirá uma arma nuclear? Tá? Então, isso intensifica muito a importância desse conflito. Só que, né, gente, 2020 é 2020. Então, recentemente, qual que foi a treta entre China e Índia? Porque 2020 não veio para brincar, né, galera? Então, são países que rivalizam em termos de potência asiática, tudo bem? Em termos de quem vai ter o maior crescimento, aquela coisa toda. E também rivalizam por regiões da fronteira. E foi isso que teve treta esse ano. Esse ano, galera, soldados indianos e chineses entraram em conflito na fronteira, que foi até um conflito meio doido. Apesar dos dois exércitos terem bastante potência militar, os soldados dessa região não eram muito armados. Então eles literalmente brigaram com pau e pedra, literalmente, tá? Não tô exagerando. E aí levou à morte de alguns soldados dos dois lados e já elevou as tensões aí. Aí tanto China quanto Índia mandaram tropas bem armadas e ficou os dois se encarando, tá ligado? E mesma coisa, né, gente? Imagina um conflito entre Índia e China, o tanto de potencial de destruição que não teria também. 2020 tranquilo, tá ligado? É exatamente isso. Por mim, a gente já cancelava 2020 desde março, tá ligado? Mas é bem isso mesmo. É que, por um lado, né, gente, eles entendem também a magnitude que pode ter um conflito entre os países, né? Então fica meio que como uma guerra fria. Tanto entre Índia e Paquistão, quanto entre Índia e China. Tipo assim, mano, eu posso causar um impacto muito grande naquele cara. Mas eu sei que aquele cara pode me causar um impacto muito grande também. Então eu vou ficar aqui me armando, me protegendo para que aquele cara não invada. Porque se ele quiser vir, vai ter treta. Mas é melhor que ele não venha, sabe? Meio como um contexto de Guerra Fria mesmo. Tipo, mano, eu tenho potência. Mas o outro lado também é poderoso. E aí fica os dois lados nessa escalada muito louca para ver quem que não se ataca, vamos dizer assim, né? E é louco a gente pensar, né, galera? Pensando que os Estados Unidos, então, tá brigando com a China atualmente em termos comerciais. Mas tem muita gente que especula que pode eventualmente entrar num conflito militar até, né? Como a gente vai ver daqui a pouco, inclusive. E aí onde que a Índia estaria nesse lado? O lado da China ou dos Estados Unidos? Nenhum dos dois, tá ligado? A Índia seria uma outra potência que poderia entrar na disputa. Meio tipo Game of Thrones, assim. Tipo, o inimigo do meu inimigo
não é meu amigo, tá? É meu inimigo também. E aí fica essa loucura que, brincadeiras à parte aí, pode vir a trazer uma série de problemas sociais, né? Então, a Ásia, galera, é o continente do século XXI, vamos dizer assim. Durante muito tempo foi a Europa e tal, mas agora o foco mundial é a Ásia. É onde começou, independente de acusações ou não, onde começou a pandemia do coronavírus, é onde tem uma série de disputas territoriais, população maior do mundo, uma série de questões, os olhos se voltam à Ásia, e é por isso que muita coisa a gente vai falar na aula de atualidades ainda também. Belezinha? Sobre Índia, tranquilo, galera? De buenas? Falar sobre o Japão, então. O Japão a gente vê bastante nos outros anos também. Acho que talvez hoje em dia, né, é o que está mais de boa dentro dessas potências aí. O Japão, né, galera, é aquele que a galera gosta de, sei lá, aquele que o tio do churrasco lá de família, do almoço de família, que estuda um pouquinho mais, ele gosta de falar como exemplo para falar mal do Brasil, né? Ah, é porque o Japão não tem nada, não tem território, não tem recurso, não tem o que, e é desenvolvido. E o Brasil, aquele monte de coisa, solo fértil e tudo mais, não se desenvolveu, né? Aquele grande clichê que a gente já tem acostumado até, né? Mas, de fato, tem uma certa verdade, né? O Japão tem uma grande quantidade de desvantagens, né? O Japão é um país muito pequeno. O Japão é um país que boa parte do território é montanhoso ou coberto por florestas, então tem poucas áreas para se plantar. O Japão é um país que não tem quase nenhum recurso mineral, nenhum combustível fóssil, tipo petróleo, gás, carvão. Então, o Japão ele tem realmente muitas desvantagens territoriais. E, além de tudo, ele tem um intenso tectonismo. Lembra? Então, o Japão, galera, ele está no limite de 3 placas tectônicas. Então, no Japão tem terremoto, tsunami, vulcão, Godzilla, King Kong, todo o bagulho acontece no Japão, tá ligado? O Japão realmente tem um tectonismo aí muito, muito, muito ativo mesmo, de fato. Então, todos os anos acontecem, de fato, alguns terremotos, alguns vulcões. E como a gente conversou lá no começo do ano, como é um país desenvolvido, ele se prepara melhor para isso. Ele tem mais estrutura para isso. Mas em alguns casos, como a usina nuclear de Fukushima em 2012, por exemplo, que foi destruída pelo terremoto e pelo tsunami de Fukushima também, aí liberou uma grande quantidade de radiação e trouxe nova luz à discussão sobre usinas nucleares. Quem assistiu Dark viu um pouquinho sobre isso. Eles falaram, inclusive, de Fukushima lá. Né? E quando a gente fala de fonte de energia, a gente relembra um pouquinho isso também. Então, o Japão tem uma série de desvantagens, né, galera? Como que ele evoluiu a ponto de ser hoje a terceira maior economia mundial, tendo sido a segunda durante muito tempo? Primeiro, galera, ele aproveitou a primeira vantagem que ele tem, que é uma enorme população. O que o Japão sempre teve? Gente, sempre teve muita gente, muita população. E ao contrário dos outros países asiáticos, que encaram sua população quase como uma mão de obra barata a ser explorada, o Japão teve a outra sacada. A sacada dos velhos tigres também, que a gente conversou. Vamos investir nessa população, vamos qualificá-los, vamos transformar essa população em algo positivo. Então, o Japão investiu fortemente em uma educação muito boa de qualidade, uma educação que trabalha a disciplina, o esforço pessoal, o nacionalismo, de uma dedicação pessoal à pátria, que é muito famoso mesmo, é muito tradicional no Japão, desde séculos até hoje em dia. Tudo bem? Isso é o motor do Japão, vamos dizer assim, até hoje. O que eu posso fazer para me dedicar à minha pátria? Como eu posso construir um país melhor, não para mim, para todos, uma nação melhor, né? E também serve aí de clichê para a galera comparar com o Brasil, aquela coisa toda, né? Além disso, alguns outros aspectos. Como o Japão realmente tem pouquíssimos recursos naturais e energéticos, ele tem que investir na energia nuclear, né, galera? Que é uma opção para países que não têm rios de grande porte, que não têm gás natural, não tem carvão, não tem petróleo, não tem grandes taxas de vento ou insolação. Então ele investe bastante em energia nuclear, o que por um lado é de boa, mas causa riscos como o de Fukushima. Além disso, ele se aproveita também da passagem de correntes marítimas frias. Lembra, galera? A corrente marítima fria, por ter maior densidade, passa lá no fundo do oceano. E aí ela levanta uma grande quantidade de plânctons, fazendo com que essa região tenha grandes cardumes, né?
Então, essas regiões aí são regiões de grande atividade pesqueira. Então, o Japão ele aproveita, beleza, não tem como plantar muito, vamos nos voltar para o mar. E por isso, o Japão, como todo mundo aí que já foi na zona japonês sabe, tem uma grande tradição pesqueira, né? Assim como países da costa oeste da América do Sul, como o Chile, como o Peru, como o Equador, por exemplo. Passa uma corrente marítima fria, tem muito peixe, vamos aproveitar isso. Que é o que esse mapinha aqui na direita para vocês mostra. Antigamente, tá, gente? O vestibular era tão ridículo a ponto de cobrar o nome dessas correntes aqui. Oya Shivo e Kuro Shivo. Na moral, né, gente? É brincadeira ter que decorar uma coisa dessas, mas felizmente o vestibular ele já não é tão mais arrombado assim. Antigamente era nesse ponto uma questão de geografia. Você acha? Se chegar lá numa prova, qual é o nome da corrente marítima fria do Japão? Ah, brincadeira, né, mano? Felizmente isso melhorou um pouco. Tem ainda umas questões arrombadas? Tem, mas melhorou um pouco. Como consequência, tem extinção em perigo digital para várias espécies marinhas. Perfeito. O Japão é um país, por exemplo, que tem muita tradição de pesca e caça baleeira, por exemplo, né? Ainda é um país que permite isso, até hoje, na real, quando muitos já proibiram, né? Então, eles encaram os animais marinhos meio como algo a ser explorado demais mesmo também, né? Tem aquela polêmica da sopa de barbatana de tubarão, que é uma iguaria, mas a galera só vai lá, corta a barbatana e joga o tubarão para morrer no mar. Né? Tem uma série de impactos aí, né? Proibiram e voltaram atrás, exatamente. E por outro lado, né, galera? O Japão é um país aí, mesmo com todas as desvantagens, é um país com excelentes indicadores sociais. É aquele país que a gente usa muito como exemplo nas aulas de população. Ele tem a maior longevidade do mundo, ou seja, a maior expectativa de vida do mundo. O Japão é um país com elevada taxa de segurança, zero analfabetismo, IDH muito elevado. É um país realmente muito, muito, muito desenvolvido socialmente mesmo. Só que ele enfrenta um desafio como a gente viu lá em população, que é muito comum nos países desenvolvidos, principalmente hoje. Sua população está ficando uma população cada vez mais velha e diminuindo de tamanho também. Então, o Japão, galera, ele atingiu seu auge de população já há alguns anos. A população está cada vez menor, por todos aqueles fatores que a gente falou, que faz a população de países desenvolvidos diminuir. Os filhos não querem ter, os casais não querem ter muitos filhos, no máximo um ou dois. É um país pequeno, então o custo de vida é elevado. Você ter um filho lá é mais caro. Você ter uma casa com mais espaço, nem se fala. Então a galera está optando por não ter filho mesmo. A mulher está muito inserida no mercado de trabalho, felizmente, então isso reduz aí. Então esse é um problema, né, galera? Como que você movimenta uma economia com uma população que só vai diminuindo? Ó, então em 2060, a estimativa é que tenha 30, 40 milhões de habitantes a menos do que tem hoje. É muita coisa. E diminui a força de trabalho, né? Por quê? Porque cada vez mais a população idosa vai aumentar. Ó, a ponto de chegar a ser 40% da população. É muita coisa. Então, no Japão, galera, muita gente vai chegar, ó, a mais de 90 anos. Legal, bacana. Só que é um problema econômico também, como a gente viu lá em população. Lembra, né, das pirâmides etárias? Lembra? Pirâmide etária, piramidezinha, padrão, país pobre. Pirâmide etária meio coluna, país rico. Repare que a do Japão ela chega a ser quase o inverso, né? Ter literalmente mais velhos do que jovens na pirâmide. E aí também já chega a ser um problema pro outro lado da moeda, né? Belezinha, gente? Não vai dar tempo de encerrar tudo, claro, para variar, já imaginava. Falta a gente falar só de China ainda, para a gente encerrar a parte da Ásia. Mas eu começo a falar só um pouquinho desse histórico do Japão, para a gente entender de fato como o Japão chegou nessa potência. Beleza, tem a população, mas quando começou a fazer isso, como e tal? Sim, rendeu bastante, já falamos bastante. É que eu tô com um pouquinho de medo dos conteúdos que faltam ainda, mas vai dar boa, sem dúvida. O Japão, galera, ele teve uma coisa que, ao mesmo tempo que beneficiou, prejudicou. Que ele era, até o século XIX, um país fechado. Isso prejudicou, porque ele era muito atrasado em alguns aspectos. Por outro, o Japão não passou por uma dominação, como a China, como a Índia, como boa parte da Ásia passaram por potências europeias, especialmente o Reino Unido. O Japão ficou fechado na dele, porque eram eles que ninguém ligava muito, na real. Isso, por um lado, foi bom. Por outro, galera,
manteve o Japão extremamente atrasado até o século XIX. Até 1800, ele vivia no regime do shogunato, que eram shoguns como senhores feudais, só que para o Japão aí adaptados, né, com os samurais como força militar aí. Isso só passou a mudar, galera, no final do século XIX, quando o Japão passa pela era Meiji, né, a era de renascimento, de redescobrimento, de reabertura aí. Quando o Japão se abre para a segunda revolução industrial, se abre para as principais economias mundiais e passa, aí sim, por um processo de modernização e por investir pesado na sua população. Tudo bem? Só que, galera, qual era o problema? Ele queria ser uma potência econômica, mas faltava território, faltava recurso, faltava área, faltava um monte de coisa. O que eles começaram a fazer então? Tiveram seu processo de imperialismo. No começo do século XX, o Japão invadiu a Coreia, invadiu uma grande parte da China, da Rússia, ou então União Soviética, uma boa parte do Sudeste Asiático, né? Inspirados, galera, nesses ideais nacionalistas, nesses ideais de me sacrificar a minha pátria e ao meu imperador, como é o caso do Kamikaze, por exemplo, o Japão passou a invadir e ocupar uma porrada da Ásia. Eles justificavam como? A sua população. Gente, a gente precisa de território, a gente precisa de espaço. Precisamos construir essa nação forte, grande, esse império japonês. Precisamos morrer para isso, se for preciso. E isso causou aí esse expansionismo japonês, que culminou na participação na Primeira, que a galera lembra pouco, Guerra Mundial, e na Segunda Guerra Mundial, cujos resultados semana que vem a gente vê. Belezinha, gente? De buenas. Galera, são vários módulos na Real de Ásia, tá? Óbvio que eu não vou passar muitos exercícios, então. Eu vou passar só os 2 primeiros módulos, que são da apostila 4 de lista. Tigres e Índia. Não são muitos dos dois, porque senão eu não sou louco também, relaxa, eu tenho um pouquinho mais de noção. Eu mando para vocês no grupo daqui a pouco, assim como os slides da aula, mas vai estar a lista e os vídeos na plataforma para quem quiser ver depois. Tudo bem? Com isso, gente, a gente já encerrou a apostila 4. A apostila 5 ela começa com Ásia também, começa com o Japão. Então a gente já está no comecinho da 5, mas de lista vão ser os módulos finais aí de Ásia. Fechou? Fica o convite então, quinta-feira 5, quem quiser conversar um pouquinho sobre como fazer depois do vestibular aí para ingressar na universidade, o que fazer, como e tal, especialmente do SISU. Eu vou dar também uma relembrada aí, uma pesquisada para trazer mais informações, mas a gente faz uma troca de ideias mais aí. Quem quiser, claro, fique convidado, se quiser entrar depois, antes, ficar menos, vocês são livres aí. Belezinha, gente? Então é nóis, galerinha. Valeu pela atenção. Ótima semana para vocês. Desculpa a correria aí mais uma vez. Muito conteúdo, Zoom me cortando para variar. Agradeço. Boa semana para todo mundo. Tamo junto. Falou!